Bomba! Novas informações sobre Premonição 6. Não sei ainda o que achar sobre essa história, viu, galera? Mas parece então que foram vazadas algumas informações de história, de personagens, né? Descrição desses personagens, coisas realmente muito importantes em relação ao filme. E parece então que aquela sinopse vazada anteriormente que eu trouxe para vocês, que eu achava que era fake, tentei desbancar um pouco essa história, parece que ela é verídica, pelo menos alguma parte ali ela era real e pode ser então exatamente a história de Premonição 6. Lembrando, galera, que essas são informações vazadas, são rumores, nada realmente oficiais, podem ser reais ou não, dependendo muito do andar da carruagem, dependendo muito também do roteiro, que pode ser modificado várias vezes, greve dos roteiristas, enfim, né, galera? Mas sem mais delongas, meu nome é Breno Bicalha, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre essa história e personagens vazados de Premonição 6. What's your favorite scary movie? Só para relembrar aqui a vocês que a última notícia oficial de Premonição 6 foi exatamente o anúncio do retorno de Tony Todd no papel de William Bloodworth, que dava várias dicas, né, para nossos protagonistas sobre como se livrar da morte. A cada filme ele falava uma coisa diferente, né? E nessa história, então, parece que ele vai ganhar uma história um pouco de origem, vamos saber um pouco mais sobre a infância dele, o primeiro contato dele com a morte, alguns flashbacks de quando ele era criança. Então essas são as partes oficiais que eu trouxe anteriormente para vocês. Já fiz um vídeo completaço e vão lá assistir que tá muito bom. Então bora aqui para essas novas notícias sobre Premonição 6, que podem ser reais ou não, mas que batem com aquela sinopse anterior vazada e também com o subtítulo Final Destination 6 Bloodlines, ou seja, Premonição 6, linhagem de sangue, né? Eu não gosto muito desse negócio de Bloodlines não, sabe? Tudo que tem Bloodlines no nome flopa, exatamente igual ao título lá, né? Resurrection, ressurreição. Tudo que tem ressurreição no nome flopa. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Mas relembrando essa sinopse então aqui para vocês, para a gente poder continuar com as informações extras. Uma jovem chamada Stephanie tem um sonho recorrente sobre morrer em um incêndio que aconteceu na década de 60. No entanto, ela percebe que não é apenas um sonho, mas sim uma premonição do destino que aguarda sua família. Sua avó havia escapado do mesmo destino anos atrás. Então, assim, parece que eles fizeram algumas pequenas modificações, que a Stephanie, então, é uma garota que ela tá completando 18 anos, então ela tá saindo da escola para poder ir até a faculdade. E ali ela começa a ter vários sonhos recorrentes com uma torre colapsando, né, quebrando, e ali então ela acha que pode ser alguma coisa que vai acontecer com ela, e ela fica completamente assustada com essas visões, com esses sonhos. Porém, ela acaba descobrindo, então, ao longo do tempo, que na verdade foi um acidente que a sua avó sofreu na década de 60, nessa torre colapsando. E ali, então, ela descobre que a morte pode estar vindo para a família dela. Por exemplo, né, a avó conseguiu sobreviver, conseguiu escapar da morte nessa torre, ou seja, é uma sobrevivente, e claro que a morte vai atrás das pessoas que sobrevivem na ordem que elas morreriam nas premonições, certo? Essa é a premissa básica de todo o filme Premonição. Porém, esse vai ser bastante diferente, né? Ali então, a Stephanie descobre que esse acidente foi da sua avó 50 anos atrás e que sim, a morte está indo atrás dela, do seu irmão, da sua família, para poder simplesmente fechar esse ciclo que ela começou 50 anos atrás, né? E ali então, a avó dela morreu nos anos 80, porém deixou um manual para a família sobre essa maldição da morte, que a avó sempre falava que a morte voltaria, que iria atrás da sua família, da sua linhagem de sangue. Ninguém acreditava nela, mas parece que agora a morte finalmente voltou depois de 50 anos. Aqui então nós temos a Stephanie Lewis e também temos então seu irmão mais novo, o
Charlie. O Charlie e a Stephanie são muito conectados, né? Eles têm uma conexão muito forte. Ele fica muito bravo com a Stephanie porque ela vai para a faculdade, porque a mãe deles abandonou eles, né? Muitos anos atrás. Ele acha que a Stephanie vai fazer a mesma coisa com ele. Exatamente não é isso que vai acontecer, mas ele fica bravo, ele fica temeroso pelo abandono. E ali Stephanie, quando vai conversar com o Charlie sobre essa maldição, sobre essa história toda, o Charlie acaba não acreditando nela, mas depois, né, que ela se mostra certa do que diz, o Charlie acaba ficando convencido então, né, porque ele respeita demais a sua irmã, ele acaba sendo convencido de que aquilo realmente vai acontecer. Nesse então, nós temos então os primos, né, os primos de Stephanie e Charlie. Começando então com Bob. O Bob, ele é um atleta, é um jogador de futebol da escola, não é muito inteligente assim, né? Ele é um pouquinho assim, de bom coração, é um menino bem tranquilão, mas ele também é muito emotivo, é bem vulnerável. E ali então, quando ele começa a descobrir essa história, que a Stephanie começa a falar com os primos, com a família sobre essa maldição familiar, ele fica morrendo de medo de ser parte dessa maldição, né? Então ele vai ficar realmente ali aterrorizado com essa informação. Coisas diferentes que vêm dos seus irmãos, né? E o Bob, então, tem os irmãos. O Derek é um primeiro irmão que ele tem. O Derek, né? Ele é um pavio mais curto, ele é todo tatuado, ele é todo cheio de piercing, né? Ele é um artista, ele tem um salão, né? Em que ele tatua as pessoas, em que ele coloca piercings, né? E ali ele não acredita em nada em relação a essa história da Stephanie. Ele parece que não gosta muito, assim, da Stephanie, né? E ali ele fala, não, isso não vai acontecer, isso é mentira. E ali, então, parece que ele vai sofrer um grave acidente ali no salão de tatuagem dele, né? E ali ele consegue, então, escapar dessa situação fatal, né? E ali, então, ele fala, tá vendo? Se a morte realmente vier atrás de mim, e se realmente a gente tivesse uma maldição e que a gente morreria, aconteceu isso comigo, eu consegui escapar. Então isso não acontece, isso é balela, isso é mentira. E ali ele fica muito feliz de desacreditar a Stephanie na história dela. Mas a gente sabe, né, galera? A morte pula, mas depois volta, né? Então ele pode ter sido salvo ali naquele momento, mas depois a morte vai voltar para ele em algum momento ali, ele vai se ferrar bastante. Nesse então nós temos a outra irmã, que é a Julia. A Julia, né, também, ela é totalmente estilosa ali, mas ela não gosta da Stephanie. Isso aqui é um não gostar declarado, né? Porque ela acha que a Stephanie se acha demais, né? Então, assim, ela acha que a Stephanie se acha extremamente superior aos seus primos. Então, ela tem um ranço na cara da Stephanie. Ela não acredita nessa história da maldição e ela fica competindo com a Stephanie pra chamar a atenção do Charlie, porque a Julia, né, acha que ela é o melhor exemplo pro Charlie do que a própria irmã, a Stephanie. Então nós temos justamente esses personagens com essas características e essas relações entre eles. Então a morte, ela vai aparar um acontecimento que foi 50 anos atrás. Tivemos a sobrevivente, a Esther, né, que é a avó dos garotos, que ali ela consegue sobreviver. Ela então acredita que a morte vai voltar, deixa o manual para sua família. Ela morre na década de 80 e temos então os irmãos Stephanie e Charlie, que vão acreditar muito nessa história, e temos também os outros 3 irmãos primos, né? O Derek, o Bob e a Julia. 2 não acreditam e o Bob fica completamente com medo dessa maldição. E ali vamos ter essa relação familiar. E tem um detalhe muito interessante, que a morte vai atrás dos familiares, né? Na ordem do nascimento deles, ou seja, do mais velho para o mais novo. A Stephanie é uma das primeiras, né? Porque o Charlie é o mais novinho ali. Então, temos essa história toda, galera. Assim, parece que o filme vai ser filmado em 2024, se tudo der certo, em Vancouver, talvez para ser lançado em 2025. Mas essa, então, é a história que nós temos de Premonição 6, porque parece que os roteiristas foram modificados. Ali não sabemos porquê, não foi nem noticiada essa mudança, mas segundo as minhas fontes ali, né, do que eu tenho aqui para vocês, disse que os roteiristas também foram mudados
tiveram acesso um pouco a esses roteiros, né, essas descrições dos personagens, e tô trazendo essas informações para vocês. Mas lembrando que vamos tratar como rumores, como vazamentos, nada realmente oficial. Então vamos aguardar mais informações e claro que eu vou trazer para vocês e fazer a cobertura completa de Premonição 6 aqui no canal, galera. E também Pânico 7, estamos fazendo cobertura completa e tem muitas informações de Pânico 7 aí ainda vindo no canal, viu, galera? Então fiquem ligados, dê um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, para vocês não perderem essas informações, hein? Aqui eu trago tudo sobre terror, então vocês não vão se arrepender se vocês são fãs de terror, e se vocês não são tão fãs assim, mas gostam do gênero, também serve para vocês, viu, galera? Então é isso, ativa o sininho para não perderem futuros conteúdos. Até os próximos vídeos. You all just be careful now.